Bom, rapaziada, o tal do grego, né, o Tatsides, ou Tachitsides, ele já está apto para jogar, por exemplo, contra o Vila Nova. Eu recebi essa informação aí, a gente vai debater um pouco aqui sobre isso também. Bora falar sobre o provável time do nosso querido treinador, o português Antônio Oliveira, porque teremos mudanças nesse time, né? Então bora falar um pouquinho aqui sobre esse time do Remo, tá? Primeiramente, eu recebi a informação de que o grego Tatsides, né? Ou Tatsides, ele está apto para jogar, veio muito bem fisicamente, inclusive, já passou nos exames, já tem condições de ser utilizado pelo Antônio Oliveira. Provavelmente ele não será titular nesse jogo contra o Vila Nova, tá? Inclusive o Vila que está jogando nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, tá 0 a 0 o jogo contra o Atlético. Mais cedo tivemos Novo Horizontino 1, Atlético Goianiense 1, acho que é um resultado bom, né? Porque o Novo Horizontino poderia ultrapassar o Remo na tabela, não ultrapassou o Remo agora fica na quinta colocação, ninguém ultrapassará mais o Remo na rodada. E aí temos aí a vitória do Cuiabá, que é inacreditável o pênalti que deram pro Cuiabá, né? É uma sacanagem, é uma falta de vergonha que eu vou te falar, meu amigo. Se aquilo ali é pênalti, eu sou uma geladeira Brastemp 4 portas. Não tem condição, bicho, daquilo ali ser pênalti. Não existe. Não existe. Se você tá na dúvida, se você ainda não viu ainda o lance, se você não viu esse pênalti escandaloso, patético que deram contra o Cuiabá, só você olhar lá, tá? O Cuiabá ainda tá vencendo por 1 a 0 até no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas é importante eu aqui trazer para vocês algumas situações, né? Algumas condições que é preciso, na verdade, ser analisado na questão do Tatsides, né? O grego. Ele tem 34 anos, não é mais nenhum jovem, não é mais nenhum garoto. Não sei se ele vai ter condições de jogar um jogo inteiro, mas se ele tá bem fisicamente, eu acho que é interessante colocar ele em campo no próximo jogo. Até porque nesse jogo contra o Atlético Goianiense a gente vai precisar de força máxima do que a gente tiver. E se o cara tem qualidade, se o cara joga bola, se o cara veio para nos ajudar, ele tem que jogar. Essa é a minha opinião, tá? Mas se ele vai ser titular, não sei. Não sei porque tem Cantilho na frente dele, tem o Pavani na frente dele, por enquanto, né? Então, mas é um jogador que pode ser observado sim para entrar em campo e quem sabe mostrar o seu melhor futebol. Uma outra informação que eu acabei recebendo também, eu gostaria muito de passar aqui para vocês, é que o Natan Pescador também chegou muito bem fisicamente. Lembra aquela minha preocupação que eu tinha com vocês? Cara, eu fico muito preocupado do Natan Pescador não ter físico para jogar no clube do Remo, né? Ele ter os mesmos problemas do Regis, ou está mal fisicamente, porque qualidade o Natan Pescador tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Se jogar o que sabe, é titular nesse time do Remo aí. É titular nesse time do Remo. Se jogar o que sabe, Natan Pescador é titular nesse time do Remo. Então, fisicamente, o Natan Pescador tá bem. Vamos ver, né, se ele já nesse jogo também será relacionado. Provavelmente não. Provavelmente no jogo contra o Atlético Goianiense ele será relacionado. Mas eu acredito que nesse jogo agora contra o Vila, no sábado, eu acredito que não. O Remo está treinando no Estádio Olímpico do Pará, se vocês perceberam. Inclusive hoje o Remo postou nas suas redes sociais lá o treino de finalização. Os caras batendo no ângulo, né? Pô, meu amigo. O Paraguai dando chapada no ângulo. Outros jogadores ali batendo a bola no ângulo, né? Assim, com curva, chapada, né? Eu não vou criticar, gente, porque a gente pedia tanto esse treinamento, né? Por que vocês não postam esses caras chutando no gol? Porque eles estão perdendo um monte de gol e tal. E aí o clube postou, né? Depois de tantas perguntas, tantos questionamentos, o Remo foi lá e postou nas suas redes sociais. O mais interessante é que, postando ou não, o Remo aproveitou metade das chances que criou. Pelo menos um terço, eu diria, porque chutou 10 bolas no gol da equipe do Amazonas no último jogo, acertou 5 no alvo e fez 3 gols. Então o Remo não desperdiçou tantas oportunidades assim. Oportunidades criadas que o time pôde aproveitar e vencer por 3 a 1 a equipe do Amazonas. Só um dado curioso antes da gente falar sobre o time do Antônio Oliveira,
é que o Remo não vencia um time de Manaus fora de casa há 4 anos, se eu não estou enganado, né? Ou 3 anos e meio. A última vitória do Remo, você lembra quando foi? Contra um time. E olha que o Remo já enfrentou os times de Manaus na Copa Verde, né? Assim, praticamente todos os anos o Remo enfrentando times lá em Manaus. Você sabe quanto foi o último jogo? Foi aquele 2-0 do Remo na penúltima rodada. Foi penúltima rodada daquela primeira fase ainda da Série C, né? Que ainda eram dos grupos. Não era como é agora, todo mundo se enfrentando, não. Eram 2 grupos. E o Remo venceu lá dentro com gols de Salatiel e Hélio. Tá? O Remo conseguiu vencer a equipe do Manaus lá dentro. Foi a última vitória do Remo. Depois o Remo ainda enfrentou o Manaus fora de casa pela Copa Verde 2 vezes, né? Aí enfrentou o Amazonas fora de casa também e empatou basicamente todos os jogos. É a verdade que o Remo não perdia há um bom tempo em Manaus. Mas a vitória em si só veio depois de quase 4 anos. O clube do Remo batendo uma equipe manauara, né? Só pra gente falar aqui sobre isso, é um dado bem interessante também, né, de trazer aqui pra vocês. Deixa eu falar agora sobre o time titular, né? Porque eu recebi aqui a escalação do time titular, pode mudar, tá? O Remo vai treinar ainda esse time, mas eu achei bem interessante, tá? Lembra que eu falei pra vocês dos 3 meias? O Cantilho, o Jaderson e o Pavani? Parece que o português vai adotar esse time, hein? Parece, não é certeza. O Marrone do lado esquerdo também, no lugar do Nico. Essa também é uma substituição. E também temos aí a volta do Alan Rodrigues do lado esquerdo. Não sei se o português ele está fazendo uma espécie de, eu diria, revezamento, né, do Sávio com o Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues, na parte defensiva, ele foi bem contra o Amazonas. O Remo não sofreu por ali. É que a parte ofensiva do Alan Rodrigues é bem fraca, a gente sabe disso, né? Ele não chegou num potencial que ele poderia chegar, eu acho, não sei também, não sei se ele é ruim mesmo desse jeito, mas é um jogador que vai ter mais uma oportunidade, pelo menos a informação que eu recebi. Então, o time provável titular do Remo pode ser esse aqui: Marcelo Rangel no gol, lateral esquerdo Natan, dupla de zaga Klaus e Reinaldo e Alan Rodrigues da esquerda. Meio de campo com Pavani, Jaderson e Cantilho. No ataque, Marrone, Pedro Rocha e o Eduardo Melo. Pode ser que o João Pedro também seja testado nesse time e ganhe a titularidade. Na minha opinião, pelo pouco que eu vi do João Pedro, pelo muito que eu vi do Eduardo Melo, eu prefiro o João Pedro. Não tenha dúvidas disso. Eu acho que se eu fizer uma enquete aqui, vai ganhar 80%, 90%. Porque o Eduardo Melo é desastroso no ataque do Remo, né? Um jogador que quase não consegue criar nada, perdidaço em vários lances, em vários momentos. E é um jogador de banco de reservas hoje. Banco. Agora o João Pedro não. O João Pedro mostrou uma personalidade, mostrou um bom desempenho. Quem sabe não pode ser um titular aí pro nosso ataque, né? Eu faria isso. Eu colocaria o João Pedro. Mas deixa aí seu comentário. Quero muito saber sua opinião. A gente vai apurando aí até o jogo de sábado. Qualquer coisa a gente já traz aqui a escalação pra você, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.